As baterias são justamente aí, nesses últimos meses, como eu falei, na verdade, desde o começo do ano agora, a gente já tinha muitos rumores até o ano passado, mas desde o começo desse ano agora, a gente viu realmente as baterias darem um salto exponencial, assim, exponencial mesmo, tá? Sobre qualidade, quantidade, sobre tudo basicamente. E eu vou falar passo a passo do que rolou aqui e comparar algumas tecnologias com outras também, tá? São basicamente 3 tecnologias que eu vou comparar aqui, que são a de íon de sódio, que a gente conhece bem, inclusive aqui no canal. Inclusive temos uma bateria de íon de sódio aqui na mão, tá bom? São depois as baterias de estado sólido e agora por último foi recentemente anunciada as baterias das Blade V2, que são lítio ferro fosfato, mas tem uma tecnologia fora de série para entregar o máximo que a tecnologia de lítio ferro fosfato consegue entregar. Então, vou falar um pouco sobre essas 3 tecnologias, que nenhuma delas é super nova, mas todas elas receberam agora, nos últimos meses, finalmente aquele último empurrão para começar a produção em massa, tá? Então vamos começar pela primeira que eu falei aqui, que são as de íon de sódio, tá bom? Bom, galera, as baterias de sódio, como eu falei, a gente tem vídeo aqui no canal testando ela, botando a teste à prova, se ela pega fogo, se ela não pega fogo, enfim. Temos várias coisas legais aqui no canal falando sobre ela e sim, se provou ser uma tecnologia, uma baita tecnologia muito boa e que é uma bateria moderna, segura e que o principal calcanhar de Aquiles é uma coisa que vem evoluindo e vem deixando de ser o calcanhar de Aquiles aos poucos, tá bom? Então, as baterias de íon de sódio estão nesse grau de desenvolvimento e qual é o ponto de inflexão delas? Foi com a própria Jack, tá? Tem várias marcas que têm protótipos para poder esses carros elétricos movidos a bateria de íon de sódio, que não tem nada de lítio. Então, quando você vê, por exemplo, aquele vídeo de alguém falando mal de carro elétrico porque o lítio vai acabar com o mundo, não sei o quê, que é uma tremenda bobeira, né? As baterias de íon lítio são 95% recicláveis, isso na média, tá? Mas você tem que pensar, tá, essa pessoa tá falando tudo isso mal do carro elétrico baseado no lítio, mas e as baterias que não tem lítio? Pois eu vou comentar sobre isso nos próximos vídeos aqui do canal. Mas é o seguinte, as baterias de estado sólido, como eu disse, teve esse ponto de inflexão quando ela começou a ser usada em massa, tá? Primeiro com a Jack agora já tem carros vendidos, tá lá na China, inclusive sendo exportados agora para a América Latina, enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui, que vão chegar com baterias de íon de sódio. Então é uma tecnologia muito legal, que tem pontos muito fortes, que eu já vou comentar aqui, mas também tem alguns pontos fracos, tá bom? Como toda e qualquer tipo de tecnologia, e teve esse ponto de inflexão, principalmente com a Jack, que já está produzindo agora carros para serem entregues com bateria de íon de sódio, mas também com a gigantesca BYD, que tá agora, acabou de anunciar, se não me engano, foi dia 3, nos primeiros dias agora de janeiro, lá na China, o início da botar a pedra fundamental para construir a primeira fábrica de produção em massa da BYD de baterias de íon de sódio. Ou seja, isso deve explodir em pouco tempo, deve explodir de vendas, porque essas baterias não explodem, obviamente, tá? E aí, vocês entenderam um pouco sobre isso, eu quero falar agora dos pontos positivos e negativos principais das baterias de íon de sódio. Vale a pena lembrar que eu vou falar da tecnologia aqui, então a gente pode ter algumas coisas que alguns tipos de bateria de íon de sódio vão ter e outras não, mas esse é o ponto geral da tecnologia, tá? Primeiro, galera, essas baterias de íon de sódio são baterias que têm um dos seus principais pontos positivos, o seu preço. Aí você vai me falar, não, Ivan, mas essa bateria não é tão barata assim. Pois é, ela não é tão barata ainda porque não tem escala de produção comparado com as baterias de íon lítio, tá? Então elas têm muito menos produção e ainda assim já conseguem custar igual ou até levemente abaixo do preço das baterias de íon lítio. Então vocês imaginem quando essas baterias de sódio, que já têm matérias-primas e processos de fabricação muito mais baratos do que as baterias de íon lítio, tiverem o mesmo número de produção, tiverem a mesma escala das baterias de íon lítio. A gente costuma falar que isso são estudos do mercado, não sou eu que estou falando, tá? Mas que essa bateria aqui de íon de sódio, quando tiver a mesma escala, pode custar de 80% a 90% menos, tá? Então isso representaria aí um ganho de 50% no preço, abaixando, né, 50% do preço dos carros elétricos movidos com esse tipo de bateria de íon de sódio. Então o preço dela provavelmente é um dos pontos muito mais positivos dela, mas não é só isso, tá? Ela também, por ser uma bateria aí que tem a questão do sódio, é como se fosse sal ali, inclusive pode se usar refúgio, rejeito de usina de dessalinização, que é a salmoura, tá? Que é uma coisa que ninguém sabe o que fazer atualmente para produzir aqui. Então você pode conseguir basicamente a matéria-prima de graça, o pessoal tá pagando para você pegar a salmoura deles. Então isso é uma coisa muito boa, tá? E muito abundante também. O que resolve, além da questão do valor, a questão ecológica, tá? Que é um material muito mais tranquilo de se trabalhar do que o lítio, muito mais abundante, o que é muito bom também para a questão de escassez, tá? Então,
ecológico, barato. Outra coisa também é que ela é muito segura, tá? Essa bateria tem uma estabilidade interna absurda. A gente tem vídeo aqui no canal, foi o primeiro canal do mundo a fazer esse tipo de teste, um vídeo de mais de 1 hora, da gente fazendo mais de 10 testes, e um deles foi literalmente perfurar essa bateria aqui. A gente pegou e fincou um parafuso atravessando a bateria, e ela chegou aí a 50 e poucos, menos de 60 graus, dava para encostar nela de tão morninha. A gente fez esse mesmo teste com uma bateria de íon lítio, e a bateria explodiu, pegou fogo. Então a gente sabe que essa bateria de estado de íon de sódio é realmente impressionante nesse sentido, tá bom? Então, primeiro ponto positivo, valor. Depois também, ela é uma bateria muito mais verde, muito mais segura, muito mais estável. Ela é uma bateria que tem um material muito mais abundante. E além disso também, ela é uma bateria que vai ser muito mais barata, tá? Pontos negativos dessa bateria aqui, basicamente eu só vejo um ponto negativo, tá? Que é justamente a densidade de carga. Sim, essa bateria, se a gente pegar uma bateria do mesmo tamanho, de íon lítio, a bateria de íon lítio vai conseguir ter mais energia elétrica dentro dela do que essa bateria de íon de sódio. Ou seja, as baterias de íon de sódio têm menor densidade de cargas por enquanto. Isso já foi muito pior, vem melhorando cada vez mais, e eu acho que num ponto, assim como a produção em massa vai melhorar o preço, a produção em massa também vai acabar melhorando a qualidade das baterias, entregando uma capacidade cada vez melhor e se igualando, quem sabe mais pra frente, a de íon lítio também, porque não tem nenhum problema da tecnologia que não consiga entregar essa densidade igual, mas é realmente o refino e o desenvolvimento que vai acontecer em alguma hora, tá bom? Então, principal ponto negativo, densidade de carga, tá bom? Bom, essa é a aplicação da bateria de íon de sódio, e eu já vou falar mais pra frente no quais carros elas devem ser aplicadas. E as baterias agora que eu quero falar são as de estado sólido, tá bom? As baterias de estado sólido, galera, infelizmente eu não tenho nenhuma aqui na mão para falar para vocês. Como principal a diferença que elas têm é que elas não têm um eletrólito líquido, tá? Quando você fura uma bateria dessa de normal, qualquer bateria normal, ela vaza um líquido ali, ela escorre. Inclusive no vídeo que a gente perfura a bateria de íon de sódio, dá para ver esse líquido vazando, que é o eletrólito que faz a condução dos elétrons dentro da bateria entre as camadas, o anodo e o catodo. Mas não vou entrar aqui nesse mérito tão a fundo, só que é o seguinte: as baterias de estado sólido têm esse eletrólito sólido, tá? É como comparar um HD convencional, aquele que tem disco rígido que fica rodando assim dentro do computador, com um SSD, que é uma coisa de estado sólido ali, não tem nada que fica rodando, tá? Então são coisas muito diferentes, e as baterias de estado sólido são sim muito superiores, tá? E quais os pontos positivos das baterias de estado sólido? Bom, antes eu vou falar um pouco sobre o que tá rolando, né? A gente falava muito dessa bateria, inclusive tem uns mini documentários aqui no canal comentando sobre ela, cerca de 2 anos atrás, o qual, inclusive, lá nesse mini documentário eu comento que as melhores estimativas estavam por volta de 2 anos para essa bateria começar a ser implantada em carros elétricos. E aconteceu agora, na semana passada, uma empresa chinesa, se não me engano, se chama IM Motors, que é Intelligent Mobility, que é uma empresa chinesa. Eles anunciaram o primeiro carro elétrico com baterias de estado sólido no mundo a ser produzido em massa, tá? Então você vai poder comprar, acredito que já em maio, mês que vem, pelo menos por enquanto lá na China, um carro elétrico vendido comercial com baterias de estado sólido. Então esse foi o grande ponto de inflexão das baterias de estado sólido, tá? E quais os pontos positivos dela? Vamos falar aqui, mas ela também tem pontos negativos que eu já vou falar, que é basicamente por enquanto um só, tá bom? Primeiro ponto positivo, galera, vocês vão ver que as baterias de estado sólido são quase o santo graal das baterias, porque são coisas absurdas, tá? Ao contrário das baterias de íon lítio que a gente tem e as baterias de íon de sódio que tem menos densidade de carga, as baterias de estado sólido, elas têm mais densidade de carga, tá? Então você vai pegar uma bateria de íon lítio desse tamanho, de íon lítio e de estado sólido, a de estado sólido, mesmo tendo o mesmo tamanho e peso físico, ela vai ter mais capacidade de aguentar carga dentro dela, o que é muito bom para aumentar a tecnologia e aumentar a autonomia de todos os veículos elétricos que são aplicados a essa tecnologia. Isso é uma coisa realmente muito boa, tá? Então, maior densidade de carga é uma característica inerente das baterias de estado sólido. Além disso também, outra coisa é que por ela ter uma estabilidade química muito grande, tá? Mesmo ela tendo muito mais densidade de carga, ela é uma bateria muito mais segura do que qualquer outro tipo de bateria de íon lítio. Então, as baterias de estado sólido, assim como as de íon de sódio também, são baterias extremamente seguras, tá? E não devem causar mais nenhum tipo de problema. Vocês estão vendo que todas as novas baterias têm essa coisa em comum, que são cada vez mais seguras também, enquanto vão entregando outras coisas ainda melhores, tá? Além disso, então, ela é uma bateria com mais densidade de carga, é uma bateria ainda mais segura, tá? E também ela é uma bateria que, no geral, é uma bateria muito mais tecnológica, tá? Muito mais moderna do que as baterias de íon lítio
tradicional de eletrólito líquido, tá? Então esses são os principais pontos aí. Além disso também ela recarrega muito rápido, como falei da tecnologia, ela vai recarregar muito mais rápido que os outros tipos de bateria, de forma muito melhor e vai durar muito mais anos, tá? Então esses são os 4 pontos principais aí das baterias de estado sólido positivos, tá? Densidade de carga, segurança, capacidade de recarga, rápida e principalmente a durabilidade ao longo dos anos. Tudo basicamente porque ela tem uma estabilidade química muito boa, tá? Agora, principal ponto positivo das baterias de estado sólido, que eu usei sinceramente um só, que por enquanto é o preço, tá galera? Sim, as baterias de estado sólido são baterias que são o santo graal, mas por enquanto, como a produção é ainda menor do que a região de sódio, as de estado sólido são ainda mais caras, tá bom? Então esse é o principal ponto negativo. Terceiro ponto que eu quero falar aqui são as baterias do tipo Blade V2, que não tem, diferente dessas duas últimas aqui, um gigantesco avanço. Na de estado sólido, a gente vê um avanço na mudança do eletrólito. Na de íon de sódio, a gente vê um avanço gigante no elemento da bateria, que é o coração da bateria. Já nas Blade V2, a gente não vê um avanço em nenhum dos dois aspectos tão grande, mas sim no contexto geral. Eles conseguiram elevar ao extremo a bateria de lítio-ferro-fosfato, que é uma tecnologia muito boa já, tá? Mas que tinha seus defeitos, principalmente aí na capacidade de armazenamento, em questão de densidade energética também. Mas eles conseguiram melhorar ao extremo essa bateria e pegar todos os pontos positivos e melhorar a questão da capacidade de armazenamento de energia. Caramba, me fugiu o nome. A densidade de carga dela. Então vocês param para pensar que as baterias do tipo Blade, elas pegam tudo das de lítio-ferro-fosfato, que também são baterias aí muito seguras comparado às baterias de íon-lítio convencionais, que são as de níquel, cobalto, manganês, NMC. Também são baterias aí que têm uma recarga relativamente rápida, estabilidade química boa e principalmente longa durabilidade. Então são baterias que duram muitos anos, tá? E eles conseguiram pegar todos esses pontos positivos, mas o principal ponto negativo da lítio-ferro-fosfato, que era justamente aí ter uma menor densidade de carga, foi cada vez melhorado mais com eles. Ou seja, hoje eles conseguem ter uma bateria quase que perfeita, com os melhores pontos da lítio-ferro-fosfato e sem os piores pontos da lítio-ferro-fosfato. Então eles conseguem entregar um pacote bem legal, que são justamente as baterias do tipo Blade V2, que não tem nada de absurdamente tecnológico no seu desenvolvimento, mas que é uma bateria, o estado da arte, né? É uma bateria que ela é muito boa em vários aspectos. Então ela consegue concorrer com outras coisas que mesmo são de tecnologias diferentes. Isso é uma coisa realmente bem legal. Aí quando eu falo isso, você vai me falar assim, tá bom, Ivan, então quer dizer que as baterias Blade, ou as baterias de sódio, ou as de estado sólido, vão matar uma outra? Qual delas é a melhor? Qual que vai ficar no mercado? Galera, a gente precisa pensar o seguinte, cada uma tem o seu nicho de mercado. E eu já vou te explicar porque eu tô falando isso aqui. Como eu falei, as baterias de íon de sódio, elas têm como principal ponto positivo o quê? O seu preço, tá? Então, isso faz com que elas provavelmente vão ser aplicadas em carros elétricos mais simples e baratos. Provavelmente é isso que vai acontecer, tá bom? Então, as baterias de íon de sódio não vão morrer por algum motivo, mas elas devem sim conseguir, como é que eu posso falar? Ser aplicadas nesse nicho de mercados, de carros elétricos com mais foco em custo-benefício, tá bom? Já as baterias de estado sólido não vão matar as de íon de sódio porque elas são custo mais caro, porém tem extremamente mais densidade de carga e vários outros aspectos muito positivos, tá? Nesse caso aí, o que acontece? As baterias de estado sólido muito provavelmente vão ficar aí mais para veículos elétricos um pouco maiores, talvez como caminhões, carretas e tudo mais, e também veículos de mais luxo que vão ter autonomias extremas. Logo, talvez vamos ver os primeiros veículos elétricos aí com baterias de estado sólido de grandes marcas, passando muito provavelmente 1.000, 1.500, quase 2.000 km de autonomia com as baterias de estado sólido, porém com preços também bem maiores do que os que a gente vê hoje em dia. Então a gente vai ver isso acontecer e eu acho que cada bateria vai ter o seu espaço ali. Aí você perguntar, Ivan, mas e a Blade? Vai morrer? Ninguém mais vai falar da Blade? Bom, galera, como eu disse aqui, as baterias tipo Blade, elas são basicamente um processo produtivo. E nada impede que, por exemplo, numa Blade V3, a BYD traga aí uma Blade V3 Sodium Edition. Eu tô criando um nome aqui, mas a Blade pode virar de sódio e também pode virar de estado sólido. Então é o seguinte, a gente pode ver a BYD trazendo esse tipo de tecnologia e incorporando na Blade. Eu acho que isso pode acontecer muito em breve, ainda mais sabendo que a própria BYD está agora construindo a fábrica para fazer baterias de íon de sódio. Então ela lançar uma Blade Sodium Edition
não acho nada difícil de acontecer, tá bom? Então, essa é o que eu acho sobre as baterias no geral, que vem se desenvolvendo cada vez mais. Espero que tenham curtido. Então, bora continuar aqui na nossa live. Você que viu o corte, deixa o like aí também. Valeu? E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver um veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição. Eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana.